Um dos principais desafios da cadeia do pescado, tanto de frigoríficos, pisciculturas, pesca ou centro de pesquisas, e até cidades em que há o turismo de pesca, é a geração dos resíduos. Esses resíduos, quando não são manejados adequadamente, pode atrair vetores, contaminar o solo ou a água, ou gerar odores. Por isso, esses resíduos precisam ser manejados adequadamente. E segundo a legislação vigente, é responsabilidade de quem gera dar uma destinação adequada para esse material. Mas esses resíduos não precisam ser vistos como um problema. Quando bem manejados, em técnicas como, por exemplo, a compostagem, eles podem se transformar em um adubo com alto valor agregado, transformando o que antes era um passivo em uma oportunidade de mercado. Então, o início dos estudos da compostagem foi em 2007, devido a uma demanda do setor produtivo, devido à alta mortandade na intensificação da tilapicultura na região noroeste do estado de São Paulo. De 2007 até 2013, nós estudamos a compostagem e implementamos aqui no CAUNESP em composteiras modulares e avaliamos vários substratos, como poda triturada urbana, palha de arroz, casca de amendoim, dentre outros. E implementamos no CAUNESP a compostagem como rotina para destino dos resíduos da piscicultura e das mortandades ocasionais nos tanques de pesquisa do CAUNESP. De 2013 a 2015, nós já iniciamos a avaliação dessa compostagem no Laboratório de Fertilidade do Solo para ver o valor agronômico do produto composto de resíduos de pescado. O composto de pescado é um adubo orgânico que pode ser indicado tanto para a produção de frutíferas em pomares quanto em jardins para flores ornamentais. Aplicado ao solo, vai poder se degradar mais rapidamente ou mais lentamente em função da forma de aplicação. Se ele for aplicado em mistura com o solo, a degradação vai ser mais rápida, e se ele for aplicado sobre o solo, a degradação vai ser mais lenta. Essa degradação mais rápida ou mais lenta, ela vai interferir no processo de transformação do resíduo e na liberação de nutrientes que ele contém. É importante que se entenda que o composto de pescado ele contém todos os nutrientes de planta. E assim que aplicado ao solo e assim que os micro-organismos começarem o processo de decomposição, esses nutrientes eles vão começar a ser liberados. E a ênfase para o composto de pescado é para 3 nutrientes de planta: o nitrogênio, o fósforo e o cálcio. Quando o resíduo é aplicado ao solo e transformado, além dessa liberação de nutrientes, o que mais nós vamos ter? Nós vamos ter a produção da matéria orgânica do solo. E a matéria orgânica do solo é um componente de fase sólida que vai estar diretamente associado com qualidade química e qualidade física do solo. A qualidade química, ela vai estar vinculada com 2 coisas. Primeiro, a liberação dos nutrientes, do processo de decomposição. Segundo, na definição da capacidade de troca de cátions do solo, que funciona no solo como um reservatório. Se esse reservatório fica cheio de nutrientes, à medida que as plantas crescem, os nutrientes eles vão sendo liberados também desse reservatório de uma forma mais rápida do que a partir do processo de decomposição, mas eles vão sendo liberados. À medida em que eles ficam armazenados nesse reservatório, eles ficam protegidos contra a lixiviação. Além dos efeitos nos atributos químicos, o composto ele vai ter efeitos nos atributos físicos e o efeito principal que ele tem é na agregação das partículas. À medida que a agregação das partículas melhora pelo aumento do teor de matéria orgânica,
resultante da aplicação do composto, nós vamos ter um maior equilíbrio entre acúmulo de água, capacidade de retenção de água e ar. E esses dois componentes, ar e água, são dois componentes essenciais para o crescimento das raízes das plantas. Então, à medida em que nós temos uma aplicação do composto, nós vamos esperar um aumento no fornecimento de resíduos e uma melhora da qualidade física do solo, de tal maneira que o resultado que se espera são plantas, tanto de pomar quanto de jardim, mais vigorosas e, particularmente no jardim, nós vamos ter florescimento mais abundante. De 2014 até 2015, iniciamos os pilotos com compostagem de resíduo de pescado em leira. Por quê? No sistema de composteiras e de baias, como o setor privado adotou, que é similar às composteiras, o manejo e a formação, a montagem da compostagem, nós vimos a dificuldade de obter um produto de qualidade com um tempo mais curto e sem geração de chorume, que pode atrair vetores e animais consumidores de material detritivo. E aí, conforme fomos conduzindo os experimentos de leira, avaliamos recarga, devido a essa mortandade ser diária e poder colocar o pescado todos os dias na leira, avaliamos proporção de substrato para o resíduo de pescado e vimos que tem que haver um manejo semanal com revolvimento para manter a aeração e a irrigação das leiras e manter a umidade alta. Controlando todos esses fatores, vimos a necessidade de mão de obra com frequência. E notamos também, desse período todo de implementação de campo, aqui no CAUNESP como rotina, e nas visitas e demanda do setor produtivo, assim como do setor público, a maior dificuldade de implementação da compostagem de maneira correta é justamente a demanda de mão de obra. Devido a isso, nós tomamos conhecimento desse equipamento desenvolvido pela empresa Sofin e hoje estamos avaliando a mecanização, que se mostrou muito viável, obtendo um produto em menor tempo, que no início dos nossos estudos levava de 120 a 180 dias, hoje a gente consegue tirar com 35 dias o composto já maturado, inodor, com uma cor característica de matéria orgânica, matéria escura, viável para ser utilizado na agricultura, plantas ornamentais, produção de muda, dentre outras utilidades que tem na produção agronômica. A doutora Rose nos procurou com um desafio bastante interessante, que era a mecanização dos resíduos da agricultura. E era um desafio grande no sentido de que eram outros materiais diferentes dos que nós já estávamos acostumados a trabalhar com os compostadores da Sofin, que são mais para grandes produtores, usinas de álcool e açúcar. E além dessa diferença dos materiais, o outro grande desafio era fazer um equipamento pequeno, isso visando os pequenos e médios produtores, que são o grande mercado da aquicultura. Isso nos levou a 2 pontos. O primeiro, de vir acompanhar os manejos que a doutora Rose fazia aqui no CAUNESP, os manejos manuais, onde nós pudéssemos identificar os pontos de gargalo do processo, seja na montagem das leiras, seja na condução do manejo semanal e mesmo no final do manejo, na peneiração e ensacamento. O grande ponto que nós pudemos observar é que é um processo que demanda muita mão de obra. Então nós tínhamos que ter um olhar no projeto desse equipamento para que fosse diminuída a necessidade de mão de obra na obtenção do produto. Porque é um produto que vem de resíduos
Nós conseguimos agregar valor a ele com a compostagem, mas mesmo assim, se ele tiver um custo de produção elevado, ele não se torna viável. E o outro fator é o fator da diferença dos elementos, ou seja, das partículas que estão sendo compostadas, e isso nos levou a voltar na prancheta do desenvolvimento e refazer as simulações computacionais que nós já havíamos feito para os outros compostadores, agora envolvendo outra granulometria de material, outro tipo de relação de atrito interno e outros parâmetros físicos envolvidos ali na simulação, e a interação de todos esses elementos com as partes móveis do compostador, que são as partes responsáveis pela aeração e pela mistura, homogeneização do composto. Isso resultou, de 2022 em 2023, um projeto PIP-TC, e ao longo desses 2 anos nós viemos desenvolvendo melhorias nos protótipos, e hoje nós já temos um protótipo bastante desenvolvido, bastante confiável, que usa principalmente tecnologias simples e acessíveis aos produtores. Motorização, motor diesel de tamanho comum nas pequenas propriedades, similares aos microtratores, e todo o sistema hidráulico de acionamento sem demandar muita eletrônica, sem muito controle, ou seja, um equipamento que o produtor consegue dar manutenção na própria unidade e uma manutenção barata. E agora, caminhando para o final do projeto, nós já estamos em fase final de produção da máquina piloto, que vai atender ao mercado e que precisa atender a normas regulamentadoras de segurança, NR12, NR31, né? E essa máquina ela vai estar disponível para o mercado no segundo semestre agora de 2026. Nós esperamos já ter essa máquina disponível para venda.